Para que serve o fio laranja de 3,3 volts em conectores de alimentação SATA se discos rígidos e SSDs não utilizam esse fio? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E antes da gente falar sobre os conectores de alimentação SATA, quero deixar aqui meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, como o Uter Boni, o Elisan Roriz, o Alexandre Toledo Martins, o Williams Ricardo, o Vinícius Cruz e o Sou ADV. É graças a pessoas como vocês que eu encontro o estímulo necessário para continuar gravando vídeos aqui para o canal do Clube do Hardware. Se você curte hardware, redes e tecnologia de uma forma geral, considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros, o link está na descrição. Aliás, por falar em Sou ADV, não sei se vocês sabem, mas eu também sou ADV, né? Uma curiosidade aí da minha vida pessoal. Então, caso você queira saber mais dessa história, vou deixar aqui o link do vídeo lá do meu canal pessoal, onde eu conto essa minha aventura, por assim dizer, né? Fora do mundo da tecnologia. Pois bem, conectores de alimentação SATA. Então, por que eles têm um fio de 3,3 volts, que é o fio laranja, se os discos rígidos e SSDs voltados para usuários finais não fazem uso desse fio, né? Então a história é o seguinte: a gente tem os engenheiros que projetam as especificações de fonte de alimentação, né? Então o que é uma especificação, né? Uma especificação vai determinar quais são os parâmetros de um dispositivo. No caso de fonte de alimentação, uma especificação vai determinar, entre outras coisas, quais tipos de conector vão ser utilizados e quais tensões de alimentação vão existir ali na saída. E esses engenheiros vão pensar, poxa, quais são as tensões de alimentação que os engenheiros que vão projetar periféricos podem precisar, né? Então, não são os mesmos engenheiros. Os engenheiros que vão projetar dispositivos são outros, né? E vão usar o que tiver disponível em termos de alimentação ali dentro daquela especificação. Então, antes do conector de alimentação SATA existir, o que a gente tinha para alimentar discos rígidos era o conector de alimentação para periféricos, também conhecido como Molex, né? E, aliás, mais um parênteses aqui, se você ainda não assistiu, assiste lá o nosso vídeo sobre o motivo do apelido do conector de alimentação de periféricos ser chamado Molex, né? Bem interessante a história, uma curiosidade, enfim, o link vai estar aí para você assistir também. Mas, enfim, nesse conector de alimentação Molex, para periféricos, a gente tem duas tensões de alimentação, 5 volts e 12 volts. Pois bem, esse é o padrão que sempre foi usado lá desde o primeiro PC, lá de 1981. Pois bem, e aí, em 2003, né, os engenheiros que fazem as especificações para a fonte de alimentação bolaram o conector de alimentação SATA, né, na especificação ATX12V 1.3, né, de forma opcional, e na especificação ATX12V 2.0 de forma obrigatória. Tá? As duas especificações são de 2003. E aí eles bolaram, poxa, a gente vai ter um novo conector de alimentação para unidade de armazenamento, vai ter 12 volts, 5 volts, que nem o conector de alimentação para periféricos, mas por que a gente não bota uma alimentação de 3,3 volts? De repente, o pessoal que bola lá periféricos, né, vai precisar dessa alimentação de 3,3 volts, porque a tendência na época, eles pensavam na época, né, e isso se provou que não se concretizou, né, no final das contas, que a tendência era usar alimentações mais baixas, usar tensões de alimentação mais baixas. Então eles pensaram, bom, a gente fornece logo 3,3 volts, de repente vão criar unidade de armazenamento com 3,3 volts. Só que isso não aconteceu. Né, os discos rígidos e depois os SSDs que foram, né, SSDs no mundo do hardware é uma invenção mais recente, né? Tanto o disco rígido quanto o SSDs não foram criados usando a alimentação de 3,3 volts. Existiram alguns dispositivos usando a alimentação de 3,3 volts? Sim, mas muito específicos, é exceção, né? Então, a grande maioria, no caso do disco rígido e SSDs, não utiliza 3,3 volts. Tá? Então, passaram-se os anos e os engenheiros, né, viram que não foi utilizada essa tensão de 3,3 volts. Então, 15 anos depois, né, passaram-se 15 anos, eles falaram, bom, está na hora então da gente remover essa tensão de alimentação de 3,3 volts do conector de alimentação SATA, porque ninguém usa, né? Pelo menos nos computadores para usuários finais, né? De repente numa aplicação industrial, uma aplicação para servidores, de repente tem uso, mas para computador de usuário final não tem uso. Então vamos remover. E aí foi o que foi feito.
né, em 2018, a tensão de alimentação de 3,3 volts foi removida do conector de alimentação SATA, né, na especificação ATX12V 2.52, também conhecida como PDG 1.42. São dois nomes diferentes para a mesma especificação. Então, desde 2018, a tensão de alimentação de 3,3 volts, o fio laranja, não é mais requerido no conector de alimentação SATA, não é mais obrigatório. Tá? Então, as fontes de alimentação lançadas depois de 2018 podem, seguramente, não ter mais esse fio de alimentação de 3,3 volts. É perfeitamente possível, né? Mas o que a gente tem visto no mercado é os fabricantes mantendo essa alimentação de 3,3 volts em caso, né, você tenha um periférico desse que é exceção, é raridade, que utilize essa tensão de alimentação. Mas na prática não é necessário, né? Então, tanto que isso é verdade que vocês sabem que existe no mercado esses adaptadores, né, altamente condenáveis, inclusive, né, para adaptar conector de alimentação de periféricos, Molex, para SATA, né? Como o conector de alimentação para periféricos, o Molex, não tem 3,3 volts, o SATA derivado através desse adaptador também não tem 3,3 volts, mas funciona perfeitamente porque o disco rígido, o SSD, não é alimentado por 3,3 volts. Né? Esse tipo de adaptador, por sinal, tá, gente? Eu falei altamente condenável, porque a gente já viu zilhões de casos aí onde esse conector derrete, né? Não é uma boa opção, tá? Pois bem, é um caso similar, né, que vamos voltar um pouco aqui na história, aproveitar esse vídeo para contar aqui uma curiosidade aí do mundo do hardware para vocês também, né? É um caso bastante similar ao que aconteceu com a saída de menos 5 volts que existia no conector de alimentação principal da placa-mãe. Vocês sabiam disso? Né? Antigamente existia um fio branco, era o fio branco que tinha menos 5 volts no conector de alimentação principal da placa-mãe, né? E aí aconteceu a mesma coisa, né? Lá no PC original, lá da década de 80, tinha essa alimentação de menos 5 volts, que foi, ao longo dos anos, passou a não ser mais utilizada, e aí as fontes de alimentação, né, passaram a, né, ter um circuito interno para fornecer menos 5 volts, completamente desnecessário, porque as placas-mãe não usavam, mas estava lá porque era obrigatório ter aquela alimentação just in case, né? Só se, de repente, pode ser que tenha uma placa-mãe aí bastante exótica que precise dessa alimentação, então é melhor manter e tal, né? Mas aí acabou que essa tensão de alimentação de menos 5 volts foi removida também das fontes de alimentação, né? Isso aconteceu em 2002, né, com a especificação ATX12V 1.2, a alimentação de menos 5 volts, ou seja, o fio branco do conector de alimentação da placa-mãe passou a ser opcional, né, e no ano seguinte, né, em 2003, né, com a especificação ATX12V 1.3, essa saída de menos 5 volts foi removida, né, na mesma especificação que passou a colocar o conector de alimentação SATA como opcional, no caso da série ATX12V 1.x, né? Quer dizer, 1.3 aí no caso, tá bom? Então, essa é a história aí da alimentação de 3,3 volts, né, do fio laranja no conector de alimentação SATA, e também a história do fio branco de menos 5 volts no conector de alimentação principal da placa-mãe. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha, o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.